E eu quero fazer uma introdução antes de anunciar a nossa convidada de hoje. 5 da tarde, pego um café, sento na varanda. O dia desce rapidamente. Daqui a pouco estará escuro. Sento ali para ouvir o farfalhar das crianças saindo da escola, que fica na esquina do outro lado da rua. Silêncio. Elas não estão lá. Daqui a pouco, adeus dia, adeus céu azul, no ar só o silêncio. E a falta que o ruído delas me faz. Isso eu escrevi exatamente nesse momento em que eu, sempre que possível, estivesse em casa, 5 da tarde, sentava ali para ouvir o barulho das crianças. Eu considero uma das coisas, um dos momentos mais felizes, esse barulho de crianças indo e vindo da escola, agrupadas, em conjunto. É algo que não está acontecendo. Então, hoje, para conversar sobre o ensino à distância, que durante a pandemia se impôs para todos os que têm filhos, a gente vai falar de infância e adolescência, né, dessa parte do percurso dos estudantes. A convidada é Elícia Mar, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise, mestre em Psicologia Clínica pela PUC do Rio e psicóloga no TJRJ. Tudo bem, Elícia? E aí? Tudo bem, Helena, obrigada por esse convite. É um prazer estar aqui no Conversa de Analista, para falar sobre um assunto que nos é tão caro, né, que é justamente essa interseção. Infância, juventude e educação, né? E a gente tendo aí como pano de fundo a pandemia e o que a gente pode pensar enquanto possibilidades, enquanto impossibilidades, o que a gente pode pensar a título de saúde mental também, né? Que afinal de contas é de onde a gente pode falar, né? De onde a gente pode abordar esse assunto. Então, a educação, né, o ensino que está acontecendo à distância, e ao longo da preparação para essa live, então, eu fui tomando contato com as diferenças sutis dessas nomenclaturas, né, e aprendi com uma das pessoas que eu entrevistei, que é orientadora profissional na escola, e me explicou a diferença. Uma professora também, universitária, que não é um ensino à distância, né? O que temos é um ensino que está acontecendo à distância. Isso. Né? Não é uma diferenciação purista, né, de uso de palavras. Essa diferenciação ela fala justamente do momento que ocasionou o que a gente está vivendo enquanto pais, mães, alunos e professores no que diz respeito à educação, que era um ensino que estava montado, né, estruturado para acontecer de uma determinada forma e que passou a acontecer de outra forma. Isso, por isso fala em ensino à distância, há o ensino à distância que já está estruturado há alguns anos, né? Isso. Principalmente nas universidades, e já está em funcionamento há bastante tempo, e sobre o qual não se tem grandes questões mais, né? Ou se tem, são coisas que estão em andamento, ajustes, etc. Mas essa questão específica desse ensino, que foi muito bom a pessoa ter alertado sobre isso, que não é o EAD que já existe, é o ensino que está ocorrendo nesse momento à distância. Isso, né? Porque essa diferença não é qualquer, ela fala justamente do que a gente está querendo tratar hoje. Sim, né? Exato. Que é de uma situação que pegou a todos de surpresa, para a qual ninguém estava preparado. Isso é o que a gente mais ouve em todas as lives, em todas as conversas, enfim. E de como a comunidade escolar
e aí nela incluindo docentes, discentes e pais, né, está conseguindo lidar com isso, né? Eu não vou falar a partir da escola, mas eu vou falar a partir do que eu estou recolhendo, né, do que pais e alunos estão podendo falar sobre isso, né? Também quero ter o cuidado aqui de não colocar ainda como elaborar, porque eu não sei se a gente ainda está no momento de elaboração, né? Então, eu acho que é o que as pessoas estão conseguindo falar, né? E isso vem mudando muito também, né? Então, uma mesma pessoa fala hoje, no dia 8 de junho, por exemplo, tem uma fala diferente do que a que tinha no início do confinamento, da quarentena, né? Então, isso está mudando também. E essas falas também mudam dependendo da idade do aluno, né? Então, a gente tem aí um espectro bem grande de experiências acontecendo. Então, a experiência de um pai ou uma mãe, de uma criança pequena, né, na educação infantil, não é radicalmente a mesma experiência de uma criança que já estava, por exemplo, começando a alfabetização, no ano da alfabetização, quando a quarentena começou, ou de uma criança um pouco mais velha, já nos anos mais adiantados do fundamental, ou no segundo ciclo do fundamental, ou mesmo no ensino médio, ou no ensino universitário. Então, assim, é de muita coisa que a gente está falando, né? Então, a gente tem... Antes da gente continuar, eu te falar algumas coisas aqui sobre o ensino à distância. O Sérgio falou ensino à distância ou ensino distante. Isso só para a gente colocar aqui, a Ana Luísa falou ensino remoto de emergência, ela já ouviu falar também. E o que falou aqui é um ensino que está ocorrendo à distância, né? Isso, foi assim que eu ouvi dos profissionais da educação com os quais eu falei, né? O ensino foi que está acontecendo. Isso. E a Tereza Nazar ensino à distância, diferente de aulas remotas, né? Isso que o Sérgio falou, né? O ensino distante, né? Eu acho que eu vou pegar por aí porque foi o que mais eu fiz. A gente faz uma pequena pesquisa, né? Então, assim, para além da nossa experiência pessoal, para além da nossa experiência profissional, da nossa experiência clínica, pois é. Né? Então foi assim. Depois pelos stories, depois você deu uma aperfeiçoada bacana. Isso, graças à indicação de uma amiga querida, que seria de nós sem as redes, né? Então isso é uma das coisas também que a gente, quer dizer, que quem ainda tinha alguma dúvida, agora ficou mais difícil de ter essa dúvida da importância da rede, né? Então eu cheguei a essa pesquisa graças a uma rede de mães, de amigas, né? E conseguimos aí, então, ouvir, né, através dessa pesquisa, mais de 200 pessoas. E do que eu pude recolher, né, do que as pessoas trouxeram, essa questão da distância, do ensino distante, pegando aí o significante que o Sérgio trouxe, que eu achei muito interessante, foi o que, sem dúvida nenhuma, se destacou. Tanto no que diz respeito ao incômodo e às dificuldades dos pais, quanto no que diz respeito ao incômodo e dificuldade dos alunos. O fato de ser distante, né? Então, isso é muito interessante porque também nos traz uma outra constatação de que como a presença é importante nesse educar,
né? Uma das críticas que é feita ao ensino à distância, né? Que você colocou, ele já está posto, mas existem pessoas, enfim, existe uma série de teóricos, etc. e tal, que tecem críticas a respeito. Uma das coisas que é colocada é justamente isso, né? É possível, né, substituir essa presença do professor, do educador, né? Como é que fica isso acontecendo remotamente? Nós, psicanalistas, também estamos às voltas com estes questionamentos. Isso não precisa estar para a gente e não deve estar, a gente não deve recuar diante disso, né? Como clínicos, como analistas. No entanto, a gente precisa se fazer essa pergunta. Uhum. E no que diz respeito ao ensino, isso ficou muito evidente, porque o que mais os alunos se queixam é justamente da falta de contato, da distância, que nenhuma tecnologia virtual, enfim, nenhuma rede social, nenhum aparato tecnológico consegue dar conta. Uhum. Então, assim, para dar uma situada um pouco, né, para as pessoas que, enfim, não tiveram acesso a essa pesquisa, a gente fez 4 perguntas, foi uma coisa bem simples, bem despretensiosa. A gente queria saber quem estava respondendo, se era pai, mãe, aluno ou professor, o que estava achando, qual o principal incômodo, né, qual a principal dificuldade, e a gente queria recolher as falas das crianças. Então, assim, começando do começo, né, de como a gente veio parar nessa live, por conta da pandemia, que é por isso que estamos aqui, Certo. né, a gente pode começar falando que essa pandemia, esse vírus e o confinamento que ele nos impôs, deu uma misturada no que a gente estava, desde a Revolução Industrial, acostumado a entender como mundos diferentes, separados, né, bem delineados, que era o mundo do público e do privado, do trabalho e da família, né, da escola e da casa, do prazer e do dever. Todas essas fronteiras ficam misturadas quando a gente tem que trabalhar, estudar e conviver 24 horas por dia, com trabalho, com família, com estudo de filho, com as atividades domésticas, enfim, né? Então, a gente pode pensar que essa pandemia, agora falando mais do ponto de vista da educação, ela meio que forçou uma aproximação entre dois modos de entender a educação que caminhavam mais ou menos distanciados um do outro, que é o modo conteudista e o modo construtivista. Uhum. Porque o modelo mais conteudista, e aí eu não estou falando de escola A, B ou C, porque eu acho que hoje em dia o que existe é uma mistura até, né, desses dois modelos, mas enfim, o modo conteudista, ele preza pela questão do logos, do ensino, do conhecimento, né? E o construtivismo leva em consideração a implicação do sujeito. Não que o conteudista não leve, mas a gente está falando aqui de escolhas, né? Do que vai ser privilegiado. E esse ensino que está acontecendo à distância da escola, mas, na verdade, muito perto e dentro da família, ele dá uma misturada. Uhum. Por quê? Porque o afeto, ele é introduzido no ensino, na medida em que, para as crianças menores, aí eu estou falando das crianças menores, né? Daquelas que ainda precisam de uma mediação, de uma supervisão, e muitas vezes da presença física dos pais. Para esses alunos, né, o pai, a mãe, a família, eles foram jogados diretamente no seio, nessa interface
do aluno com a escola. E isso fez muita diferença, né? Porque a gente costuma entender a escola como justamente esse primeiro lugar fora do ambiente familiar que nós frequentamos. Sim. É a primeira, digamos, experiência de laço social fora da família, né? Isso, exatamente. E o que a gente está vendo hoje é justamente uma mistura, né? Quer dizer, um retorno ao ninho. Hoje eu ouvi uma psicanalista falando isso, um retorno ao ninho. E aí como é que isso impacta? Porque justamente o que era para ser o fora do que o Freud chamou de romance familiar, né? Do que uma psicanalista amiga e querida, né, chamou de folclore familiar, o que era para ser justamente o fora, não tem mais como ser. Está misturado, né? Está misturado, né? E aí a gente não tem como separar de uma forma tão cartesiana assim o que é o logos e o que é o patos, né? Conhecimento de afeto. Isso nunca está separado, né? Isso nunca está separado, né? Na verdade, qualquer separação que a gente tente fazer nesse sentido é uma falsa separação. A gente só aprende quando a gente é afetado, né? Mas, de todo modo, o ambiente da escola separava o aluno desse patos familiar, né, desse folclore familiar. Então, e nesse sentido está toda a riqueza da escola também, né? Porque a criança ela é convocada a ouvir outros sotaques, né? Ela é convidada a se deparar com o diferente. E tudo isso está imbricado agora nesse momento, e a gente pode tomar como uma dificuldade, como muitas vezes a gente acaba tomando, porque nem sempre é possível fazer o melhor o tempo inteiro, né? E eu vou explicar um pouco o que eu estou chamando de tomar isso como uma dificuldade, isso que é da ordem do afeto, que agora está mais pregnante, ou a gente pode fazer disso algo um pouco mais potente. Para que isso seja possível, eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa pensar é até que ponto a gente está disposto a aceitar pelo menos parte das perdas com as quais a gente está se confrontando. Então, o que eu via muito de angústia nos pais era: esse ano escolar está perdido, e a matéria, e o conteúdo, né? Então, por isso que eu falo que, se ao mesmo tempo não existe muito essa divisão, conteudismo e construtivismo, por outro lado, existe uma cobrança e uma preocupação de o que vai ser feito do conteúdo. E o meu filho vai perder o ano, e as matérias que não estão sendo dadas da forma adequada. É a busca de um ideal aí, né? Exatamente. Ideal, que tudo vai correr bem, etc. O ano vai ser bem aproveitado. E a gente está vivendo uma experiência que não sabe no que vai desembocar. Essa é, né? Mas isso é muito difícil, né? Principalmente no que diz respeito à educação dos nossos filhos, né? Então, assim, isso é muito difícil não ficar realmente afetado, inclusive em termos passionais por isso. O que a gente via muito no início era isso, inclusive, né? Atitudes apaixonadas, tanto defendendo que esse conteúdo não podia haver uma perda. O que a gente ia fazer com essa perda? Algo tinha que ser feito, a escola tinha que responder de alguma forma. Então, assim, reivindicações muito apaixonadas nesse sentido,
quanto reivindicações apaixonadas no sentido também, olha, não está funcionando, não está acontecendo, os professores fingem que estão dando aula, os alunos fingem que estão assistindo a aula. Achar de uma impossibilidade. É impossível. Isso, é impossível, exatamente. Então é isso, né? Isso que eu falei, o que a gente está disposto a fazer com o que está, com esse traumático que está nos assolando. A gente vai ficar numa posição da impossibilidade, né? Ou a gente vai se esforçar para lidar com isso de uma outra forma. Só umas coisas aqui que eu acho interessantes, que tem a ver com o que você já falou aí. O Abílio falou, uma primeira experiência com a diferença do folclore familiar. Né? Sobre Mariana Seixas, a proposta do ensino à distância pressupõe que a educação consiste apenas na transmissão de conteúdo, não é só isso. Isso, exatamente. Isso está ficando muito claro agora, né? Sim, muito claro. Porque ali tem várias coisas implicadas na escola, né? Exatamente. O lado social fora da família, né? Uma primeira experiência, como o Abílio falou. A Emília Lobato, o estudante tem que lidar não apenas com o patos, como também com o eros familiar. Quer dizer, ele está confrontado com isso. Isso, exatamente. Só que aí a gente vê, né, Emília, que o eros, ele possibilita, né, uma série de coisas que o patos, dependendo da maneira como você lida, pode não impossibilitar. E aí, pegando uma outra coisa que a Emília trouxe também, que eu consegui ler ali, fazendo, né, da impossibilidade uma impotência. Né? Porque essa diferença também é importante falar. A impossibilidade é o que está para todos nós. Né? A impossibilidade que trouxe, na verdade, é do discurso, né? Como as pessoas falam para os filhos. Isso é impossível, né? Ou consideram que isso é impossível. É porque exatamente a questão da impotência que está aí, né? Sim, pois é. E aí o que fazer diante disso, né? Porque se a gente fica tentando restaurar, e aí é isso, assim, né? Você não vai pela via da impossibilidade, você vai pela via da impotência, porque quando você está nesse modus operandi da impotência, você fica tentando restaurar o ideal. Você justamente não aceita que algo se perdeu, né? Então você fica numa... As possibilidades para o sujeito, elas se reduzem, porque você fica numa atitude mais queixosa, né, reivindicativa, às vezes culpabilizante. E aí é culpabilizante não só da escola, porque a escola não está dando conta, etc. e tal. É culpabilizante de si próprio, do filho, né? Então, isso se a gente toma pela via da impotência, de uma certa dificuldade em aceitar ou em lidar com a perda, né? Tentando restaurar essa ilusão de completude, que, aliás, a completude nunca existiu, mas a gente conseguia maquiar melhor, né, essa inexistência. Afinal de contas, a gente tinha uma série de aparatos para isso, a melhor escola, o modelo conteudista, o modelo construtivista. E está feito na vida, estudando ali. Isso, exatamente. Meu filho está feito, ele está no melhor lugar. Então, a gente tinha mais recursos para estar lidando aí com o que é da ordem da falta, independente de pandemia, de confinamento, de Covid, etc. e tal. Só que o vírus, ele deixa isso mais... É mais difícil da gente mascarar o que é da ordem. A gente está mais de cara para isso. Deixa tudo mais evidente nesse sentido. Deixa tudo mais evidente, né? Então, assim, o que a gente recolheu, né, nas respostas era muito isso. Eu não estou conseguindo, o meu filho não consegue,
né? Foi muito recorrente a questão da concentração, né? E aí a gente pensa, por que está tão difícil concentrar? Por que vocês acham que está tão difícil concentrar? Porque foi uma queixa muito recorrente. A Glauce, ela falou que é muito complicado para crianças que têm TDAH, né? Sim, sem dúvida. É um desafio a mais, né? É um desafio a mais. Mas na vivência na escola, eu acho que também é mais difícil, né? Sim, com certeza. Mas, voltando à pergunta que eu tinha feito, por que tanta gente colocou a dificuldade da concentração e do foco, e que aí eu acho que vai um pouco ao encontro da pergunta sobre o TDAH? Porque o outro, né? O outro, a gente se relaciona libidinalmente com o outro. E a gente não se relaciona libidinalmente com a máquina. Então, o que você tinha de liame social, de liame libidinal, né? Importantíssimos, né? No aprendizado e na transmissão do conhecimento, isso se perde. Não é que isso fique impossível, né? Aí a gente vê que não está impossível porque os professores têm se dedicado bastante a fazer do impossível algo diferente de uma impotência. A gente vê que eles estão se dedicando bastante, mas fica muito mais difícil. Porque não há, inclusive, uma troca libidinal. O que é libidinal, Lícia? Não há uma troca de afeto, não só com professores, quanto entre os alunos. E é disso que eles mais se queixam, né? E essa troca que dá um contorno, que dá um suporte, né? O que é um contorno? Dá um enquadre para que a criança possa focar. O que é foco? É algo que está dentro de um enquadre. O que dá esse enquadre? É o outro. Isso está muito prejudicado no ensino virtual. Né? Então, por isso a dificuldade. Por isso, para uma criança que já tem uma dificuldade extra de concentração, como é o caso do TDAH, fica mais comprometido. Já era mais difícil... Em condições normais, sim, mas isso se agrava. E aí, voltando porque eu estava falando do Patos, né? Que de repente ele foi jogado em toda e qualquer atividade de ensino, é porque, entre outras coisas, o crivo dos pais, o olhar dos pais, o julgamento dos pais, né? Isso é lançado diretamente, quer dizer, justamente a gente pensava a escola como um meio, né? de fazer distância a isso, de fazer uma diferença a isso, de introduzir uma alteridade. Né? Aqui uma intervenção de uma pessoa, a aproximação, evidencia questões angustiantes para os pais. Porém, é uma experiência muito rica que, quando enfrentada, pode trazer frutos importantíssimos para a relação dos pais e dos filhos. Mas tinha um outro aqui, o olhar dos pais, e a Carolina, tá? Pais constante ali, em um momento em que eles ambiente deles sem esse olhar. E aí uma outra pessoa falou também. É isso. O olhar e a fala, né? O olhar e a fala. Então, a gente pode pensar que fica muito mais difícil para um aluno cujo pai está lidando com essa angústia de uma forma mais conflituada, né? Eu vou falar conflituada. É muito mais difícil para esse aluno positivar o que ele está recebendo ali da escola, né? Para uma criança pequena, principalmente, né? Para um adolescente a gente já pode pensar um pouco diferente, porque o adolescente já tem uma autonomia maior. Aliás, a adolescência é justamente essa época da vida em que, né,
Se os pais dizem que é branco, a gente geralmente... Hã? A autonomia é que está na pauta do adolescente. Isso aí, exatamente. Uma autonomia com muita pitada de rebeldia, então fica mais tranquilo. Mas para uma criança pequena, se ela ouve um pai ou uma mãe dizendo que aquilo ali não está funcionando, né? Que aquilo ali é um arremedo fake, digamos assim, né? De uma educação, é muito difícil ela se descolar disso. Né? Ela não está vivendo aquela alteridade do ambiente escolar para ouvir outros sotaques, né? Para ouvir outras coisas a respeito daquilo ali. Então, sim, em condições normais, né? Nós já somos muito enredados nesses novelos, né? Familiares. Quando a gente não tem a possibilidade de um ensino escolar, um ensino fora, de uma alteridade, isso ainda fica mais complicado ainda, isso ainda fica mais prejudicado ainda. Então, a gente fica sem saber quem nasceu primeiro, né? É a dificuldade do aluno ou a dificuldade do pai ou da mãe em lidar com isso? É uma pergunta, né? É claro que por tudo aquilo que a gente falou, a presença do professor é insubstituível, né? A presença do professor traz um afeto, e a presença dos colegas também, né? Traz o afeto, traz a energia psíquica, né? Necessária para o aprender. Então, se a gente já está sem isso e a gente acrescenta isso, um olhar negativo daqueles que estão servindo como mediadores ali naquele processo, é claro que a gente torna tudo muito mais difícil e complicado. Então, isso é uma coisa para a gente pensar, né? Se a gente fica, idealmente, comparando com o que era para ter sido e não foi, sim, porque é isso que a gente tem diante da gente esse ano, né? O que era para ter sido e não foi. Então, se a gente fica preso nisso, se a gente fica enredado nisso, a gente não oferta para os filhos uma possibilidade de lidar com o que realmente não está sendo, sim, de uma forma minimamente desejante. E aí o que é difícil fica ainda mais difícil. sim. E aí as dificuldades de concentração, porque é isso que a gente fala, é claro que tem uma dificuldade de concentração. Tudo joga contra. A gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo angústias, mortes, perdas de pessoas da família, perdas de amigos, né? As crianças estão vendo os pais, né? Conversei com o meu neto de 10 anos, ele queria fazer uma live comigo, né? Então a gente fez uma live. E ele falou, eu comecei a perguntar o que você está achando, o que você sente mais falta, do que você tem medo. Ele falou assim, o que mais me incomoda nisso tudo é saber que os meus avós podem morrer, porque os idosos são os mais atingidos. E aí foi falando outras coisas e ele falou que o que ele mais sente falta é dos amigos. Né? Não poder sair, não poder ver os amigos. Isso era mais importante para ele. E até não sair, ele entende como um cuidado, principalmente com as pessoas que ele ama, que são as pessoas mais velhas da vida dele. Então, mas aí nisso que você estava falando, a questão do ambiente também. Isso. Porque você está naquele ambiente focado, como é uma escola, onde você vai ter os amigos e tal em volta, mas que é focado com o professor ali na frente, com vários alunos, você está em horário de ensino, tem horário de lanche, tem horário de brincadeira, tem atividades descontraídas. Sim, que dá uma uniformizada nas heterogeneidades, né? Porque é isso, são 20 e tantas crianças, 20 e poucas crianças, cada uma diferente da outra. Só que aquele enquadre da sala de aula, ela uniformiza, tenta uniformizar aquilo. E agora estamos todos entregues às nossas particularidades. Né? Exato.
E aí, e particularidades atravessadas por doses consideráveis de angústias. Quer dizer, então, nesse sentido, inclusive, manter o ensino que está acontecendo à distância é recomendação de saúde psíquica. Porque vamos imaginar aqui os nossos filhos, né, entregues o dia inteiro. Vamos ver se a gente levasse esse ideal ao pé da letra e, por fim, concluísse que realmente o que está aí é um arremedo de ensino, né, que então é melhor nada do que um arremedo, porque é isso o que faz o sujeito que fica muito preso ao ideal, né? Fica em situações polarizadas, digamos assim, ou tudo ou nada. Então vamos supor que então esse ensino que está aí não está bom o suficiente. E aí, o que a gente teria para oferecer para os nossos filhos? No lugar dessas aulas chatas, dessas provas que não valem de nada, do professor que não é youtuber, né? Da falta de foco, a gente assim ia deixar as crianças lidando com esse traumático que está nos rondando às 24 horas do dia. Elas não teriam nada para se distrair, além de brincadeiras, na melhor das hipóteses, e na pior das hipóteses, que é como a gente vê muito uso excessivo de telas. Então, a gente pode pensar na educação, né? Se a gente quiser abstrair de toda essa parte mais pragmática ou utilitarista, ou simplesmente conteudista, de a qualidade não está sendo boa, que a gente consiga abstrair disso. Mesmo assim, ainda vale a pena. Mesmo assim, ainda é melhor que o seu filho esteja, de alguma forma, engajado com esse ensino que está acontecendo à distância. Né? Por quê? Porque reclamar da aula, né? Achar que não se preparou o suficiente para a prova, ou reclamar da professora, ou ficar um pouco angustiado porque está com vergonha de comparecer lá no chat para fazer as perguntas e para tudo isso serve como uma tela simbólica diante do traumático, do que a gente não tem o que fazer. O indizível. Né? Porque é isso, a gente não tem o que fazer ainda, pelo menos, com esse vírus invisível que está lá fora, nos espreitando, né? E que a gente não tem defesa nenhuma, a gente não tem um tratamento que seja 100% eficaz. Existe algum tratamento, mas não que seja 100% eficaz, ainda não existe vacina, não existe outra forma de se defender dele, a não ser estando em casa. Então, a gente tem muito pouco. A gente tem muito pouco recurso, né? Então, oferecer esse ensino é oferecer alguma coisa, né? É oferecer um objetivo, alguma coisa, nem que seja para a criança reclamar, né? Me veio agora até aquela música, um homem para chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu, não tem uma música assim? Então é isso, assim, olha, é o ensino que a gente tem, é o que é possível, e assim ele não está focado, ok, né? Ele vai ficar com o que tem, com o que pode, com o que deu na hora. Você não está conseguindo tá ali como mediador o tempo inteiro e está deixando falhas, ok, é o que está sendo possível, né? A gente não consegue aprender se a gente não sai do lugar. Quem está muito aferrado a uma posição não consegue sequer aprender. Então, quer um momento melhor para a gente aprender do que esse momento que a gente está vivendo, onde foi todo mundo sacudido
todo mundo foi desterritorializado, foi retirado dos seus lugares. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades de ensinamento e de aprendizado, né? É o melhor que temos no momento, como disse a Zezé, é o melhor que temos para o momento. E aí cabe a nós decidir como é que a gente vai lidar com esse melhor que a gente tem para o momento. Se é da ordem da impotência ou da ordem da impossibilidade, porque faz diferença. Queria falar? Vânia Oliveira, e também chamou atenção para uma questão que é importantíssima, né? Os professores também estão vivendo essa angústia e tendo que aprender a lidar com essa nova modalidade de ensino e pelo fato também de estarem expostos ao olhar dos pais. Isso, exatamente. Exatamente. Então, nem o que nós pais achamos que estamos vendo é o que é na verdade. Porque o que a gente está vendo? Exatamente isso, um profissional que está do outro lado, angustiado, atravessado pelas mesmas angústias que a gente, né? Tendo que lidar com a sobrecarga de trabalho da mesma forma que todos nós, né? Às Tem vezes, que fazer a distância dos próprios filhos em casa. Exatamente, a sobrecarga de trabalho, né? Porque é isso, né? O trabalho da gente... Vivendo a mesma angústia com os próprios filhos. Né? Isso, exato. E tendo que fazer uma coisa para a qual eles não estavam preparados. Então, a gente acha que a gente está tendo uma ideia de quem é aquele professor ou de como é que é a aula que ele dá. A gente vai continuar sem saber. A gente vai continuar sem saber, porque isso que a gente está vendo, que a gente às vezes critica ou elogia, não é necessariamente o que acontece, né, numa situação normal de sala de aula. Então, assim, a gente está diante de uma escolha. Enquanto pais, enquanto educadores, assim, a gente está sempre diante de escolhas, né? A gente nunca... Até achar que não escolheu é uma escolha. Mas é que agora, quando uma situação de dificuldade extrema como a que a gente está vivendo se impõe da maneira que foi imposta, essas escolhas individuais, elas ficam mais em evidência. Então, a gente como pai, como mediador nesse processo, a gente pode escolher destituir tudo. A gente pode escolher sucumbir a ficar agarrado nesse ideal. Então, eu não estou dando conta, porque eu estou com a matéria atrasada, porque eu não consegui, etc e tal. E aí, você fica paralisado. Ou você pode lidar com o traumático da ordem do impossível. É impossível, está para todos, não temos como fazer de outra forma, não temos como evitar, o que a gente vai fazer? Com as impossibilidades, com as dificuldades, com as faltas, com as perdas, com o que não vai ficar redondinho, com o que vai ficar longe do ideal. E na medida em que a gente adota essa postura, isso vai fazer toda a diferença para os nossos filhos. Porque isso vai chegar neles. A Emília Lobato está falando que quando os pais não legitimam o ensino distante, exatamente, tem mais resistência ao aprendizado escolar. Exatamente, isso aí, exatamente. Acha que continuar o ensino, de um jeito ou de outro, mantém esse laço. Isso, exatamente, exatamente. Até a queixa de que está chato, que foi uma das coisas que a gente mais ouviu, né, teve de retorno, né, na nossa pesquisa, né, Helena? A principal frase das crianças, está chato, está chato, está chato. Bom, alguém perguntava para elas antes como é que estava na escola? Porque assim, eu tenho 2 filhos, um diz que é chato. Antes da pandemia, com recreio, com o professor ali na sala de aula. Então, a gente também tem que
tem que colocar esse chato aí entre parênteses, ou a gente tem que desconfiar desse chato, né? Será que sempre foi chato? A Cláudia Prete, na clínica, né, que ela atende muitas crianças, a Cláudia Prete de Vitória. Sim. Ela falou que chato é o significante do momento entre as crianças, né? Mas é uma maneira também deles estarem isso, refletindo. De nomear, de nomear. Então você faz o quê? Você deixa o seu filho numa bolha, né? É impossível. Primeiro que não existe, né? Não é possível, né? Você vai achar que porque ele está distraído brincando e não está tendo que se confrontar ali com o incômodo, com a chatice da aula, ele está melhor, ele está mais protegido. Sabe Deus o que não está passando na cabeça dele, enquanto ele está aparentemente distraído. Exato. Né? Então, assim, mas quando ele está ali, às voltas com matemática, com etc e tal, achando tudo chato, pelo menos ele está tendo que se defrontar com uma dificuldade que não tem necessariamente a ver diretamente com vírus, com morte, com doença, com medo, né? Então, assim, a gente tem que pensar que até essa chatice, ela tem a sua função. E assim, criar um pouco... tem gente que tem implicância com essa palavra resiliência. Eu já tive, mas não tenho mais não, preconceito. Resiliência, sabe? De suportar o chato. Esse momento, resiliência é tudo, né? Não é? Não é? E assim, de suportar o chato, de suportar fazer uma coisa que não está afim. Exato. Sabe? Suportar algo que vai ser um pouco impositivo. Sim, não estamos de férias, não tem ninguém de férias. Né? Isso é importante, porque você assinar embaixo das férias é você criar uma realidade paralela. Quem que está de férias? Tem alguém de férias? Não tem ninguém de férias, né? Então, por que o filho da gente pode achar que ele está de férias? Né? Então, assim, até lidar com esse incômodo de ter que ficar, porque realmente deve ser muito cansativo. A gente que é analista, a gente sabe, a gente está atendendo virtualmente, a gente sabe como é cansativo, quem é professor sabe como são mais cansativas essas aulas, né? Então, assim, não dar lugar para esse incômodo da criança, do filho, mas é entender que é importante que eles consigam suportar. Tá me ouvindo? Eu tô. Ah, tá. Vocês estão me ouvindo? Não estavam me ouvindo? Não, deixa eu te cortar um pouquinho, a gente está com pouco tempo já. A Silvia Filgueiras, ela falou, durante a pandemia, a rotina é muito importante no controle da angústia. E o Sérgio falou que as crianças estão adorando porque estão estudando menos. Tem isso também, né? Pois tem isso também, né? Porque a gente aqui ficou falando só das dificuldades, né? Mas, na verdade, a gente fez uma pesquisa e quando eu fiz uma pequena estatísticazinha ontem, que existiam 166 respostas, pasmem, os comentários negativos estavam empatados com os positivos. Então, assim, também não existe uma unanimidade de que é só dificuldade, né? A gente recolheu significantes muito interessantes, né? Como desafiador, interessante, né? Descobertas, né? Está melhor do que eu imaginava, foi difícil no começo, mas agora está melhor. Então, as pessoas, né, os adultos e as crianças também, a gente vai encontrando um jeito de se adaptar. A gente precisa postar que eles são capazes, né? Porque se a gente fica só na impotência,
a gente não tá sendo severo apenas com os professores. A gente está tirando dos nossos filhos a capacidade deles se surpreenderem com eles mesmos, com o que está aí, com o mundo, de nos surpreenderem também, né? Porque é isso, em maior ou menor escala, a gente vive num momento em que a gente quer deixar o mundo todo acolchoado, assim, acolchoado para os filhos, né? As crianças, muitas crianças hoje em dia, muitos adolescentes, não desconfiam que o mundo tem quinas. O mundo é cheio de quinas. Só que a gente vai colocando algodãozinho, almofadinha, espuminha nas quinas do mundo, né? E agora a gente não... Ficou mais difícil fazer isso. Então, isso também é parte da angústia dos pais. Né? Uma angústia inconsciente, claro, mas é parte dessa angústia. Nossa, o mundo estava soft, agora não tem como estar mais tão soft. Então, o que me é oferecido não me satisfaz, não é bom o suficiente, não é bom o suficiente para mim, não é bom o suficiente para o meu filho. Ora, estamos todos assim, né? Estamos todos perdendo, né? Estamos todos com menos do que a gente supunha ter. Exato. Né? Então, assim, na medida em que você destitui isso... Oi? Vamos ter todos que, de alguma maneira, lidar com isso que nós estamos perdendo, né? E vamos ganhar algumas coisas a partir disso, né? Uma nova experiência, tem algo de novo entrando. Enfim, tem tanta participação aqui boa. Pois é, a gente vai ter ganhos e, com certeza, perdas. Perdas que serão irreparáveis, insubstituíveis. E aí eu não estou falando só dos nossos amigos e parentes e familiares que perdemos. Eu estou falando de perdas subjetivas, perdas objetivas. Sim, certamente esse ano, em termos de conteúdo, ele não será o mesmo, mas o quanto nossos filhos podem aprender com tudo que a gente está vivendo. E né? Aí a gente... Aí a gente tem que se questionar se a gente, como pai e mãe, se a gente está possibilitando essa aprendizagem. Que essa não existe, a melhor escola do mundo é incapaz de oferecer. Que é a aprendizagem do poder fazer com a perda, poder fazer com o que a gente perdeu, poder fazer com o que nos falta. Porque agora está falando, aprender a conviver com a frustração também, né? Pois é, e é mais do que frustração, sabe? É mais radical do que a frustração. Porque a frustração deixa um gostinho amargo, né? Eu estou falando da falta que não tem remédio nem nunca terá. Não é? E que a gente está mal acostumado com isso, né? A medicina, a tecnologia, a economia, tudo avançou muito. A gente foi se distanciando muito, né? Da falta. A gente foi arranjando muitos gadgets, né? Muitos objetinhos. Muitos objetinhos para tamponar essas faltas. A gente estava desacostumado. Acabou. Né? Acabou. Olha só, vou pedir o seguinte: quem quiser mandar alguma pergunta, manda pelo direct. Eu respondo ou a Alicia responde, tanto faz. Depois vai ficar no IGTV da Escola Lacaniana de Psicanálise. Vai ficar, né? Eu estava com essa dúvida. Pode fazer as perguntas. Rapidamente, que eu tenho pouquíssimo tempo,
Semana que vem, Sérgio Prestes, psicanalista da Escola Lacaniana de Psicanálise, a gente vai falar isolamento e solidão em tempos de pandemia. 22 de junho, Iumina Prado, também psicanalista da Escola Lacaniana de Psicanálise, a ignorância, um dos afetos do ser, a partir do livro homônimo de Milan Kundera. 29 de junho, Tereza Meloni, também psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise, a angústia na pandemia. 6 de julho, Renata Vescov, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória. A peste que nos habita, a partir do livro A Peste, de Albert Camus. 13 de julho, Caroline Fabrício, a formação do analista em tempos de isolamento social. E continuaremos, porque eu acho que tão cedo a gente não volta. Hoje à noite, às 20 horas, tem programação com um convidado argentino, psicanalista, Sabatino Palma. Às 20 horas, pelo Zoom, é preciso se inscrever na escola para reservar a vaga. Tem pouquíssimas vagas ainda. E para pegar a senha para entrar. Amanhã, às 11h30, Psilítera, com Clarice Lispector, a Hora da Estrela. E tenho só um minuto, vou parar por aqui. Terça-feira tem programação a semana inteira, gente. Fiquem de olho. Bye, bye. Beijo, tchau. Obrigada, Helena. Maravilhoso. Tchau, tchau.